do Evangelho e tentar extrair, né, um pouquinho dos ensinamentos que Jesus nos deixou. A prece do Marcos, muito oportuna para o tema da noite, né? Quando ele fala da gente, de repente, não conseguir fazer o movimento que a gente já conseguiria para nossa melhora, né? Nossa transformação moral. E eu acho que a gente tem que pedir muito, né, para a espiritualidade nos auxiliar, para que Deus nos ofereça, através, né, dessa espiritualidade mais consciente, a intuição para que a gente consiga sempre vencer as dificuldades com mais clareza. Eu queria só fazer uma pergunta rápida. Eu tenho até quando para falar? Até às 9. Até as 9. Então tá jóia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então de um tema que eu escolhi muito em função do mês, né? O mês que comemora aí o Dia das Mães. E no Evangelho a gente tem muitas mães como referência que poderiam ser utilizadas aqui para nos deixar um ensinamento e para também nos oferecer a oportunidade de enxergar que a gente tem potencialidades que muitas vezes não são exploradas, assim como o Marcos nos colocou na prece inicial. E aí a gente fica refletindo, para a gente poder pensar um pouquinho sobre o tema da noite de hoje, o quanto que nós, quando fomos encarnar, né, e junto com a espiritualidade responsável por esse processo encarnatório em que a gente se encontra, não nos comprometemos em cumprir algumas tarefas, né, em executar algumas provas que demonstre o nosso crescimento espiritual, que consiga consolidar no nosso espírito aquilo que a gente já entende que é o correto. E só estando na carne que a gente consegue. Só estando encarnado que a gente consegue fazer isso. O grande problema é que quando estamos na carne também, estamos envolvidos por um corpo físico que produz em nós emoções, e essas emoções muitas vezes nos arrastam para o caminho da facilidade, para o caminho do aproveitar o tempo em causa própria, ao invés de nos colocarmos a serviço do próximo. E aí a gente precisa entender, a gente precisa lembrar que a oportunidade da encarnação é uma grande oportunidade de crescimento espiritual, mas que só se consolidará quando a gente estiver a serviço do próximo. Nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos espirituais indo a passeio. Nós estamos aqui a trabalho. Um trabalho de lapidação, né, das arestas que a gente ainda traz, dos defeitos que a gente ainda traz em nós, para a gente poder construir algo melhor. Por que a gente está trazendo essa reflexão inicial? Porque entre vários personagens, né, do Evangelho que encarnam a época de Jesus, para nos servir de exemplos, para que ficasse ali registrado algum exemplo de algo que a gente já pudesse fazer também, uma eu escolhi hoje como personagem central. A gente poderia ter escolhido vários, mas como eu havia dito, a gente escolheu essa personagem em função de uma homenagem ao mês dos Dias das Mães, né? Ao mês das mães em que se comemora essa data tão importante. E essa personagem é Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Maria Madalena representa uma, uma força muito grande espiritual, uma vez que ela encarna, assim como outros personagens, como a gente havia dito, para deixar um ensinamento. A gente tem que entender que a figura de Paulo, por exemplo, né? A figura de Zaqueu, a figura de Maria de Madalena, a figura de Pedro, que nega Cristo, a figura desses espíritos, elas trazem para a gente um ensinamento muito grande. E se nós, quando encarnamos, assumimos um compromisso de cumprir determinadas missões e progredirmos espiritualmente, e esses espíritos que assumiram o compromisso de encarnar a época do Cristo
e servir de exemplo para ficar registrado no Evangelho. Emmanuel nos diz no Caminho, Verdade e Vida, texto 92, que fala de Madalena, que de todos esses personagens que a gente tem no Evangelho, com esse propósito de nos deixar um ensinamento, Maria de Madalena é a que demonstra a maior força espiritual. E ele compara, Emmanuel compara ela a Paulo. Porque ele diz que ela conjugava uma série de virtudes ou aparentes vantagens, vamos dizer assim, que costuma produzir um desvio de propósito da encarnação dos homens, né? Os homens aí como humanidade, que seria o poder, o dinheiro, a beleza, que a gente enxerga muitas vezes como sendo privilégios, né? Ou seja, encarnei numa condição vantajosa em função dos recursos financeiros que possuo, do poder que detenho, da capacidade de envolver os outros com o meu carisma, né, com a minha beleza. Só que isso tudo são compromissos, são provas dificílimas. E Maria de Magdala reunia todas. Paulo, de fato, né, enquanto Saulo, detinha o poder, era um doutor do sinédrio. Zaqueu era o homem mais rico da cidade mais rica, que era Jericó. Era o chefe dos cobradores de imposto da zona alfandegária da região. Maria de Madalena era, na realidade, uma mulher que estava envolvida com homens muito poderosos do Império Romano. E com isso, ela detinha, na condição em que ela se encontrava, as três provas ao mesmo tempo: da riqueza, do poder e da beleza. E aí, quando a gente começa a pensar, né, no exemplo que ela nos deixa, a gente vai recorrer lá no livro Boa Nova, no capítulo 20, esse capítulo que fala justamente, né, Maria de Magdala, o texto dele. E Humberto de Campos, de uma forma muito poética, vem trazer uma história que comprova e reforça tudo aquilo que os historiadores, a gente não está falando nem só daquilo que a gente encontra no Evangelho, mas que os historiadores trazem sobre a história de Maria de Madalena, sobre os momentos em que ela se encontra com Cristo e que é ela, de fato, mesmo não estando no Evangelho registrado o seu nome. Os historiadores colocam e Humberto de Campos vem nos narrar essa trajetória de encontros de Maria de Madalena com Cristo, que produz, no momento em que esse encontro acontece, a retomada do caminho no bem, ou colocar o carro de novo nos trilhos. O que aconteceu com Zaqueu, quando ele encontra com Jesus em cima do sicômoro? O que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, quando ele encontra Jesus em espírito? E o que acontece com Maria de Magdala em três encontros muito específicos que aconteceram seguidos, como nos narra Humberto de Campos. E a gente vai tentar trazer essas informações aqui, para a gente até entender, né, o título do que a gente trouxe, né, como a proposta da noite. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? E aí, quando a gente começa a ler esse texto de Humberto de Campos, Humberto de Campos diz que Maria de Magdala ouviu Jesus falar próximo à cidade de Magdala. Foi o primeiro contato. Ela ouve a voz do Cristo, ela ouve a sua mensagem e ela entende. Esse é o meu propósito, esse é o meu caminho. Ela vivenciava um turbilhão de emoções, ela vivenciava uma inquietação interna, porque ela entendia que a capacidade que ela tinha de doar amor não era para o propósito que ela estava se entregando, era algo muito maior.
Ela encarna com o propósito de demonstrar para todos nós que é possível pegar aquilo que a gente já tem construído de virtude em nós e nos perdermos na encarnação, se nós focarmos nas circunstâncias que a vida nos oferece, que muitas vezes é da facilidade, é do usufruir, é como eu falei, vindo a passeio e não a trabalho. E aquilo estava acontecendo na vida dela. Mas ela entende que o propósito da encarnação dela não é aquele, é outro. Então, o que Maria de Magdala faz? Ela resolve ir à casa de Pedro no dia seguinte. Entra num barco e vai atravessar o lago de Genezaré, mesmo sabendo que ao chegar na casa de Pedro, provavelmente encontraria o julgamento, a resistência daquelas pessoas que ali moravam pela vida que ela levava. As facilidades com que ela conduzia a sua vida vendendo o próprio corpo era para o povo judeu um dos maiores crimes, passível de lapidação em praça pública. Mas ela entende que era importante que isso tudo ficasse de lado, que o julgamento dos outros era secundário, tamanho o propósito do encontro que ela deveria ter junto a Jesus. E aí, ela ouve o Cristo falar, próximo a Magdala. No dia seguinte, vai à casa de Pedro, um dia antes de ter com Cristo, numa passagem conhecida como o banquete de Naim. São 3 momentos seguidos com que ela encontra com Cristo, para que ela definisse uma mudança de rumo nas forças com que ela empregava na encarnação em que ela se encontrava. E aí esse banquete de Naim não narra que era Maria de Magdala, os historiadores consideram que era, e Humberto de Campos nos confirma. Esse banquete de Naim, ele se encontra narrado no Evangelho de Lucas. Eu vou ler aqui o que está escrito lá no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, para a gente poder lembrar da circunstância em que ela se encontra com Cristo a última vez, antes de reencontrá-lo depois no sepulcro aberto. Lá no banquete de Naim, está escrito assim lá no Evangelho de Lucas: rogava-lhe um fariseu que fosse comer com ele. Era Simão o fariseu. Um homem rico, não era Simão Pedro, era Simão o fariseu, um homem riquíssimo. Havendo entrado na casa do fariseu, acomodou-se à mesa Jesus. Eis que uma mulher que estava na cidade, uma pecadora, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro com unguento. E pondo-se a seus pés por detrás dele, começou a regar-lhe com lágrimas os pés, enxugava-os com os cabelos de sua cabeça, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, falava consigo mesmo. Olha que interessante. O fariseu não relatou isso a Jesus, ele pensou. Ele falava consigo mesmo. Se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. Então, respondendo, Jesus lhe disse, ou seja, Jesus, entendendo o pensamento do fariseu, responde a ele: Simão, tenho que te dizer uma coisa. E ele respondeu a Jesus: dize-a, mestre. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Porém, não tendo os tais com que pagarem, perdoou-lhes a ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Então Simão responde a Jesus: creio que aquele a quem o credor perdoou a maior quantia. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão:
Vês essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, e esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Pelo que te digo, que perdoado lhe são seus muito pecados, porque muito amou. Mas ao que menos ama, menos se perdoa. E disse a ela Jesus: perdoado te são teus pecados. Os que comiam ali começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso acontece um dia depois que Maria de Magdala vai à casa de Pedro, encontra com Jesus, vencendo todas as resistências que ela sabia que encontraria por parte das pessoas que ali se encontravam, porque ela sabia que tudo mais era importante. Nada mais relativo aos caprichos com que ela vivia fazia sentido. Então, mesmo sabendo de todas as dificuldades que viveria a partir daquele momento, ela busca Jesus e Jesus a recebe na casa de Pedro. Jesus já sabia que ela chegaria. Aquele era o momento em que Jesus faria de Maria de Magdala um exemplo para nós, assim como todos esses outros personagens que a gente disse. Então, começa-se um diálogo com Jesus, Maria de Magdala. E ela diz a Jesus assim: olha a diferença do entendimento de quem era Jesus que ela trazia em si, comparado ao fariseu. O fariseu não percebeu que Jesus o leria a alma, sabendo quais eram as indagações que ele estava no pensamento. Ao contrário, Maria de Magdala começa o diálogo com Jesus, dentro da casa de Pedro, dizendo: tendes a clarividência do céu, e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. E ela faz uma pergunta que eu fico imaginando o quanto de sinceridade ela não colocou nessas palavras, que é: será que Deus me aceitaria? Percebam que Maria de Magdala tem a noção de que ela traz dentro dela um amor mal empregado. Um amor que foi direcionado para a satisfação dos prazeres imediatos. Mas ela entende que aquele mesmo amor que ela trazia dentro dela e que estava sendo mal empregado tinha um propósito muito maior. Nós falamos aqui um pouco antes do exemplo de Paulo. A gente tem que entender que Paulo, em essência, não muda. Paulo, ele continua sendo aquele homem destemido, aquele homem que não fugia à luta, aquele homem que era teimoso. A diferença é que toda essa força que ele trazia dentro dele, ele deixa de empregar na perseguição aos cristãos e usa para divulgar o evangelho do Cristo aos gentios. Toma pedrada, apanha, quase morre, mas não desiste. A mesma coisa Maria de Magdala. Ela trazia dentro de si uma capacidade de amar tremenda, mas as circunstâncias que a vida ofereceu para ela fizeram com que ela empregasse todo esse potencial para satisfazer os prazeres dela e dos outros, os prazeres imediatos. Mas ela tem a noção que essa sede do verdadeiro amor que ela traz dentro dela tinha um outro propósito quando ela ouve Jesus falar no dia anterior. Jesus responde a ela, quando ela pergunta, né? Será que Deus me aceitaria? Jesus responde a ela assim: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste
a boa nova do reino de Deus te abençoe as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino? Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha aonde Pedro ouviu essa frase que depois ele usa. Porque essa conversa estava sendo assistida por Pedro. Jesus conversava com Maria de Magdala na casa de Pedro, na frente de todos. E, inclusive, relata Humberto de Campos que Pedro olhava com uma certa indignação o fato daquela mulher estar na sua casa conversando com Jesus. Ele não entendia muito bem. E aí, Maria de Magdala, entendendo que suas virtudes eram importantes e que havia um propósito maior, sentindo isso nas palavras do Cristo, continua o diálogo dizendo: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, disse Jesus, tua sede é real, Maria. Olha a frase que vem agora. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que suas sendas a virtude tem de marchar para uma estrada difícil e demandar o reino de Deus através de uma porta muito estreita. O que Jesus diz para ela aqui? Estar encarnado, estar vivenciando a experiência da encarnação é muito difícil. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível que a gente compreenda que o caminho da virtude é estreito, a porta que vai levar ao reino de Deus é estreita, é do trabalho, não é o de usufruir dos recursos que recebemos, e sim de colocá-los a serviço do próximo. Aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de apologia a gente não aproveitar aquilo que a humanidade já desenvolveu como capacidade de conforto, de bem-estar. Não é isso. Mas não pode parar por aí. Isso tem que ser uma ferramenta de oferecimento para o próximo de algo mais. Então é muito importante a gente entender que Jesus vira para ela e fala assim: estando na carne, as circunstâncias que a vida vai lhe oferecer, muitas vezes para a execução ou para o desenvolvimento dos talentos que você traz em você, são esse de desvirtuar o real propósito, de trabalhar em cima daquilo que é o mais fácil, né? Porém, a gente tem que entender que o caminho que nos leva à construção da virtude real, ao reino de Deus, ele é estreito. E Maria de Magdala que entendeu um pouco mais os ensinamentos do Cristo. E ela continua o diálogo com ele assim: só o amor pelo sacrifício poderia saciar a sede do coração? E Jesus já está dizendo para ela: olha, o caminho que você deve percorrer não é o das facilidades, é o das dificuldades. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou dizendo: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Não é imolar-se, não é se colocar para o castigo, é saber imolar-se. É saber se colocar na tarefa, no trabalho. É com sabedoria colocar à disposição do bem coletivo aquilo que você traz de potencialidade dentro de você. Então é importante a gente perceber que Jesus não diz que viver bem é imolar-se. Viver bem é saber imolar-se. É mais ou menos assim: Maria de Magdala, não larga tudo que você é simplesmente jogando fora a história.
aproveita de toda a capacidade que você desenvolveu nesse período de amar e aplica da maneira correta. E aí Jesus percebe que é a hora da orientação a ela, de como ela vai conseguir fazer para encontrar esse caminho estreito, essa porta estreita, dentro da proposta encarnatória em que ela se encontrava. E diz para ela assim: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? E aí Jesus começa a dar para ela pistas de como ela encontraria o caminho estreito para que ela conseguisse fazer aquilo que era necessário. Mas Maria sente uma dor muito forte na alma. Ela chora e diz para Jesus: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Ela entendia que a capacidade de amar dela era tão grande que, estando na carne, a maior possibilidade de demonstrar a capacidade de amor que ela trazia em si era de fato sendo mãe, mas ela não podia ser. E aí, Jesus diz para ela a frase, a pergunta que nós escolhemos como título de hoje. Vira para ela e diz assim: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Olha a conclusão dessa pergunta que Jesus faz a Maria de Magdala. A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Muita atenção. Jesus não diminui a missão daquelas que se consagraram a ser mães biológicas. Olha o que ele pergunta. A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Porque Jesus não diz que não é importante ser mãe biológica, mas a mãe verdadeira, a mulher que tem dentro de si, praticamente eu vejo todas, esse sentimento de responsabilidade por todos aqueles que ainda estão na fase tenra, né, lá na infância, e que muitas vezes necessitam de orientação, de auxílio. Veja quando uma criança, por exemplo, num ambiente aparece sem a presença de um adulto, o quanto que há um movimento de cuidado por todas aquelas que ali se encontram, tentando acolher, tentando proteger, tentando dar carinho, até que se identifique o adulto responsável por aquela criança. Isso é se considerar mãe dos filhos que não são da carne. É um desenvolvimento de aprender a amar ao próximo muito mais amplo do que aquilo que a gente consegue, às vezes, produzir em relação aos nossos parentes biológicos. Já é exercício. E aí Maria de Magdala entende qual que é o real propósito da vida dela. Diz a Jesus assim: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Mas Jesus avisou para Maria de Magdala que o caminho que ela iria percorrer não era um caminho fácil e que seria um caminho solitário. Ele havia dito isso para ela. E ela só vai novamente encontrar com Jesus depois desses 3 encontros consecutivos que a gente narrou aqui, quando Jesus, depois de crucificado, aparece para ela e outras mulheres no sepulcro aberto. E aí a gente tem esse relato em alguns evangelhos
Eu vou ler aqui o de Marcos, porque é o mais curtinho, para a gente também não ficar muito preso, mas só para a gente poder lembrar, quando a gente fala assim, olha, Jesus já havia avisado a Maria que o caminho dela seria solitário. A gente começa a perceber que isso começa a acontecer pelo próprio sentimento de desconfiança que os apóstolos ainda depositavam nela, em função da vida que ela levava antes de ter esse encontro com Jesus. Marcos diz assim: Jesus, tendo ressurgido de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria de Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Esses 7 demônios aqui, a gente não precisa ficar preso, não, porque o número 7 a gente sabe que é um número cabalístico. A Cabala é um livro do povo hebreu muito vinculado, né, a um certo misticismo, a uma interpretação mais complexa, que a gente não vai entrar no mérito da questão aqui, certo? Mas não, os 7 demônios que Marcos aqui relata é porque, para eles, isso tem uma representatividade muito grande. Ela foi dar a notícia aos que haviam andado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Ela foi contar para os outros apóstolos que Jesus havia aparecido para ela e para outras mulheres. Mas eles, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não creram. E não creram por quê? Por conta dos preconceitos que ainda traziam dentro de si em relação à figura de Maria de Magdala. E Jesus, alertando a ela, ela não se deixa também desanimar na tarefa que ela havia abraçado, mesmo percebendo que isso tudo estava acontecendo. Né? Maria não é acolhida pelos apóstolos, compreende que o seu caminho é solitário, que é estreito, né? E resolve, de fato, buscar o caminho por conta própria, porque uma circunstância aparece na vida dela. E aí eu gostaria muito de refletir sobre essa circunstância que aparece, porque às vezes a gente pensa que algumas situações em que a gente se encontra, de dificuldade, de dor, de solidão em alguns aspectos, parece que é um castigo ou que é algo que não tem um propósito. E eu fico refletindo, né? Se Maria de Magdala estivesse ainda vinculada aos apóstolos, depois que Jesus desencarna, será que ela teria toda a liberdade de fazer o que ela fez a partir dali? Ou será que ela ainda estaria, muitas vezes, até pela própria questão cultural do povo, submetida às vontades e às ordens daqueles que eram os apóstolos e que comandavam a Casa do Caminho, o movimento cristão inicial? Muitas vezes ela não conseguiria cumprir a sua missão se ela tivesse sido acolhida e tivesse, junto com eles, submetida às suas vontades, e não à vontade dela, aquilo que vinha no seu coração. Humberto de Campos nos relata que quando os apóstolos começam a sair ali da Galileia, indo em direção a outros locais, né? Pedro vai lá construir a Casa do Caminho, que ela pede aos últimos 2 apóstolos que deixasse que ela acompanhasse. E eles não permitem. Eles não permitem, entendendo que isso poderia denegrir a imagem deles por conta do passado que ela teve. Mas isso é providência divina para ela. E não sou eu quem estou dizendo, né? Humberto de Campos relata assim: sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. E Humberto de Campos relata que as pessoas colocavam os alimentos e água do lado de fora das casas e fechavam as portas, porque tinham medo de se contaminar, né? E fechavam as portas. E só que eles chegaram sedentos
para ouvir falar do Cristo. Ele continua assim: perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas lhes foram fechadas. Maria foi ter com eles e, sentindo-se, olha só, isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-se sobre as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes o coração das claridades do Evangelho. O que é importante a gente entender? Se ela não tivesse ficado sozinha, se ela ainda estivesse sobre a orientação dos demais apóstolos, ela não sentiria esse sentimento de liberdade de dizer àqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que chegaram cheios de feridas, né? As informações sobre o Cristo. Ela os leva para a praia, coloca eles debaixo de uma árvore e vai falar sobre o Cristo ali, para aquelas pessoas. Então, fica-se ali um tempo, porém as autoridades expulsam esses enfermos, expulsam, né? Não deixam que eles continuem ali junto com ela. E Humberto de Campos relata que ela vai atrás, que ela não fica ali deixando que eles fossem embora sozinhos. Ela entende que aqueles eram os filhos que o Cristo havia dito para ela. Ela entende que agora chegou a hora dela acolher os maiores necessitados naquele momento. Aquelas pessoas que não tinham ninguém que olhava por elas, que eram jogadas num ambiente sujo, num ambiente sem condições de se viver dignamente, com a autoestima extremamente comprometida, e vai viver junto com eles no Vale dos Leprosos. E, obviamente, ali ela produz uma revolução junto àquelas pessoas, por conta de não deixar com que o evangelho morresse no coração deles. Humberto de Campos relata, né, que ela consegue, nessa convivência com as mulheres, com os homens, com as crianças. Eu fico pensando, né, a gente perceber a existência de crianças que foram muitas vezes separadas dos pais, colocadas naquele ambiente ali, porque já manifestavam uma doença, e a presença de Maria de Magdala, junto àquelas pessoas, trazia um conforto, uma paz tão grande, um amor tão grande, que Humberto de Campos relata que aqueles que já não enxergavam e não conseguiam andar, davam um jeito de ir arrastando, estar junto com elas para poder beijar suas mãos. Tamanho o cuidado e o amor que ela conseguiu empregar por aqueles espíritos ali. E ele nos relata também que chega uma hora que ela também é acometida pela doença. Não tem jeito, né? Ou seja, a lei natural é que, sendo exposto a determinadas, né, situações como ela se expôs, ela também seria contaminada. Mas ele diz que nunca antes ela tinha sido tão feliz, que ela não se importava com a perda da beleza que havia acontecido, ela não se importava até com as dores que a doença imprimia no corpo físico, que a alma delas estava cheia de alegria. Ela se sentia extremamente amparada, ela se sentia que todo aquele amor que ela trouxe, né, e que estava sendo mal empregado, porque a vida tinha oferecido para ela apenas a oportunidade de entregar o que ela trazia dentro de si de uma maneira incorreta. Né? E quantos de nós, muitas vezes, quando encarnamos, não conseguimos ter, né, essa lucidez que esses espíritos recebem, né? Que em determinado momento, como a gente falou, Zaqueu, quando encontra com Jesus no sicômoro, né? Paulo, na estrada de Damasco, quando encontra com Jesus em espírito, o próprio filho pródigo, né? Filho pródigo, quando se encontra naquela situação de dificuldade, tendo
não conseguia comer nem a comida dos porcos, ele entende que é hora de retomar o caminho. E entende que, mesmo sem nenhum tipo de direito mais aos bens que o pai possuía, estar próximo a ele era melhor. Então, esses espíritos nos mostram, de uma maneira muito clara, que é possível, numa mesma encarnação, a gente produzir uma transformação moral maior, mas para isso a gente tem que sair daquilo que muitas vezes a sociedade impõe como um padrão de sucesso, de felicidade, e olhar para nós mesmos, que é o que o filho pródigo faz em determinado momento. Que é o que esses espíritos, quando encontram com Jesus, fazem também. Eles encontram qual que é o real propósito da encarnação em que eles se encontram ali. Qual é a missão principal de cada um deles? E a gente precisa fazer esse exercício também. Será que tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida é de fato o que é importante? Ou será que eu estou dando importância ao que me disseram que é importante? Será que eu estou me entregando mais às circunstâncias da vida ou à proposta real de transformação moral que estar encarnado nos traz? Maria de Magdala conseguiu entender isso. Esses exemplos do Evangelho conseguiram entender isso. E foram colocados ali, relatados pelos evangelistas, nessas experiências com Cristo, para nos deixar um ensinamento. Olha, é possível. Do mesmo jeito que é muito fácil que eu me desvirtue, me entregando às facilidades que a vida oferece, pegando o caminho largo, a porta larga, né? É possível que, de alguma forma, mesmo não abandonando os nossos compromissos, aqui a proposta não é essa, mas que a gente foque no que de fato importa, que a gente não ceda muitas vezes aquilo que a gente se sente pressionado a fazer para poder satisfazer muitas vezes as vontades, os interesses, que são interesses vinculados a coisas menos nobres. Mas Maria de Magdala percebe que já está chegando a hora dela desencarnar. E ela não queria desencarnar antes de reencontrar com pessoas muito queridas, que ela conheceu depois que esteve ali na casa de Pedro, que esteve com Cristo e que passou a conviver, né, junto dessas pessoas, desses cristãos. E sentindo que se aproximava esse momento do desencarne, ela decidiu ir até Éfeso, onde estavam essas pessoas, esses amigos queridos. Lá, por exemplo, se encontrava João e Maria, Maria de Nazaré. Aí muitos devem estar pensando assim: por que será que o Marcelo não trouxe o exemplo de Maria de Nazaré, se ele queria fazer um estudo em homenagem ao mês das mães? Maria de Magdala, eu acho que representa um espírito mais próximo da nossa condição. A gente percebe, por exemplo, que Maria de Nazaré não está vinculada a nenhuma das situações em que o Cristo reaparece depois que ele foi crucificado. Ela não está junto às mulheres no sepulcro aberto. Ela não participa da aparição dele na estrada de Emaús. Ela não participa das 3 vezes em que ele aparece aos apóstolos, em que a última ele propõe a Tomé que toque suas chagas. Não está junto dos apóstolos quando ele reaparece na pesca maravilhosa. Não está na festa de Pentecostes, quando ele aparece novamente, acontece todos aqueles fenômenos, né, de xenoglacia. Por quê? Porque ela não precisa. Maria de Nazaré já vivia em espírito em comunhão com Cristo o tempo todo. Maria de Magdala nos traz uma possibilidade de refletir
o quanto nós não estamos nos esforçando para podermos colocar o carro novamente no trilho, na real proposta encarnatória em que nós estamos. É uma mãe que não, obviamente, biológica do Evangelho, mas uma mãe de coração de praticamente aquela humanidade encarnada na região em que ela se encontrava e que estava à sua própria sorte. Então, é um exemplo mais próximo de nós. É um exemplo que nos traz, muitas vezes, uma possibilidade de reflexão, se não também podemos fazer o mesmo. Por isso, o exemplo dela foi o que me movimentou trazer aqui hoje para a gente poder conversar. E ela consegue chegar a Éfeso. Só que, muito fraca, ela não consegue entrar na cidade. Ela é acolhida por cristãos muito humildes que moravam no subúrbio. É levada à casa deles, ali ela é acomodada, consegue encontrar de fato com João, com Maria, com todos aqueles que eram muito queridos dela, e ali ela passa seus últimos momentos naquele ambiente, naquela casa humilde, naquela casa simples. E o que Humberto de Campos nos relata no momento em que ela desencarna naquela situação é um consolo que eu acho que a gente precisa ter como exemplo para todos aqueles que se dedicam de forma missionária para o que vai encontrar no momento do seu desenlace. A gente pode encontrar isso em todos esses exemplos do evangelho que eu trouxe, né? O exemplo de Zaqueu, por exemplo, é colocado no livro Ressurreição e Vida, em que o espírito de Leon Tolstói relata a forma com que ele encontra Zaqueu no mundo espiritual. Né? Depois de ter se transformado aqui, né, em Matias, ao dividir toda a sua fortuna, ou seja, a ascensão espiritual em que ele se encontra. No livro Paulo e Estevão, a gente não precisa nem falar. No final do livro, a forma com que Paulo se encontra no mundo espiritual, não, junto a Estevão, a Abigail, ao próprio Cristo, a gente não precisa falar. E Humberto de Campos nos dá a oportunidade de saber de que maneira Maria de Magdala se encontra no mundo espiritual após desencarnar. E é muito interessante, porque Humberto de Campos, na sua forma poética, detalhista de relatar, né, as imagens do ambiente, né, da história que ele narra, ele coloca que Maria de Magdala, quando encontra pela primeira vez os leprosos, os leva até a praia e fala sobre o Cristo debaixo das árvores que se encontram à beira do mar. E aí ele também relata o momento do desencarne de Maria de Magdala no mesmo ambiente. Ele diz assim: em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem.
eu te espero aqui. Nós podemos encontrar em outras obras, obviamente, o relato da condição espiritual em que Maria de Magdala se encontrava. Eu vejo na obra de Humberto de Campos, né, na Boa Nova, um relato muito cuidadoso de Humberto de Campos, desde o primeiro momento em que Maria de Magdala se encontra com Jesus, próximo de Magdala para ouvi-lo. Depois vai à casa de Pedro, mesmo sabendo que ali seria julgada, para poder encontrar o caminho a ser seguido. Tem a grande oportunidade no dia seguinte, no banquete de Naim, na casa de Simão fariseu, encontrar com Cristo novamente e demonstrar para ele, naquele ambiente de julgamento tremendo também, todo o seu amor, fazendo todo aquele ritual que para o povo judeu é muito representativo, porque o fariseu não fez nada do que deveria quando recebia alguém na sua casa. E ela fez muito mais do que deveria. E depois encontra com ele, em espírito, no sepulcro aberto. A partir daí, a circunstância que Jesus havia dito a ela, de que ela andaria sozinha e de que era para ser assim, porque era preciso saber-se imolar para conseguir cumprir de fato o propósito da encarnação a que ela tinha vindo. E ela, então, encontrando com os leprosos, entende a mensagem do Cristo e entende o quanto era importante que ela, de fato, estivesse sozinha, para ter essa liberdade de dizer do Evangelho para eles, sem nenhum julgamento, e poder acompanhá-los para ser aquela mãe que Jesus disse a ela que ela deveria ser, dos filhos do coração, considerando que aquela humanidade sofredora era para ela os filhos que Deus tinha entregado naquela encarnação. E Humberto de Campos não poderia diferente terminar essa história demonstrando o quanto ela conseguiu aproveitar aquela proposta encarnatória e o quanto ela conseguiu demonstrar que havia amadurecido espiritualmente pela felicidade com que ela se encontra no momento do desenlace no mundo espiritual. Essa é a homenagem que a gente resolveu trazer, pensando no mês das mães. Como a gente havia dito, me passou vários exemplos para poder trazer, para poder conversar. Até o exemplo agora me falhou a memória, gente, Joana de Cusa, que é uma figura também que traz para a gente uma demonstração de um amor e de um entendimento de amar muito elevado, mas Maria de Magdala, eu acho que representa para cada um de nós aquela mãe que consegue entender que só amando a humanidade da forma mais ampla que a gente consegue, né? E estando aqui encarnado, não existe amor maior do que amor de mãe, que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Então, fica a minha gratidão aqui para vocês todos que estão aqui nesse momento, por poder trazer essas reflexões que me falam muito forte, né? E que por isso eu acho que foi o exemplo que eu resolvi trazer na noite de hoje. E fico mais uma vez agradecido de poder estar refletindo o quanto eu preciso de trabalhar em mim as minhas potencialidades para que eu coloque de novo o meu carro no trilho da evolução, para que eu não me entregue às facilidades que o mundo tem nos oferecido aí. Mais uma vez, gratidão, obrigado pela oportunidade, pessoal.